Oi, tudo bem? Graças a Deus. Eu vou trazer agora a mensagem de ontem, 19 de setembro. E Jesus está realçando muito a situação da igreja. Creio que estamos perto de algo. Nós sabemos, né, que haverá uma cisão. E é importante comunicar o que Jesus pensa disso. Em que lado a gente deve se posicionar. A mídia tem feito um trabalho intenso contra Papa Francisco. E Jesus justamente desejava que Papa Francisco assumisse neste atual período de mudanças. Então, prestem muita atenção e sigam até o fim. É uma mensagem muito importante e que pode causar polêmica, mas também pode tirar dúvidas em relação ao que está acontecendo. Que cada um tem uma verdade e luta por ela. Mas Jesus é categórico. Desde o dia que o Papa assumiu, que ele foi o escolhido. Podem taxar do que quiser, mas ele foi o eleito, o escolhido, preparado para este momento, tá? Então, vou ler para vocês. Outrora, muitos se designaram fiéis defensores da igreja. Outrora, muitos que se designaram fiéis defensores da igreja nada mais eram que pessoas imbuídas em suas próprias vitórias. As cruzadas, preste atenção, não devem existir mais da forma que um dia foi realizada. Mudanças, atrocidades totalmente isentas de julgamento adequado. Seres, acima de tudo, vingativos e levados pelo ódio visceral. Quem já leu sobre as cruzadas sabe bem o que Jesus está falando. Jamais incuti tais métodos nos confrontos com povos pagãos. Jesus não concorda com a ação violenta das cruzadas. A fúria não procede de mim e, portanto, não realiza atos de acordo ao que vos ensinei. Amai-vos uns aos outros. Jesus jamais pregou a violência. O reino de Deus deve ser anunciado respeitando a individualidade pessoal, jamais confrontando crenças, sem choque de ideias. Não. O barbarismo selvagem não cabe como defesa das coisas sagradas.
Foi o caso das cruzadas, barbarismo selvagem. O barbarismo foi incorporado na atuação de povos que de Deus nada conhecem. É o barbarismo do islamismo, dos radicais. Eis o ponto central que deve nortear as atitudes dos cristãos. Se o domínio é opressor e de grande tirania sobre o meu povo, no caso uma China, por exemplo, o que deveis fazer é aglutinar-vos em comunidades, estabelecendo a união entre os que defendem a pessoa de Cristo. A união entre os que defendem a pessoa de Cristo. Hoje, tramam exatamente o oposto. Cisão, divisão, batalhas espirituais contra e a favor dos segmentos distintos. Nada poderia ser aprovado dentro da igreja sem o consentimento do Altíssimo. Nada poderia ser aprovado. Principalmente mudanças de rumo, como aconteceu com o Vaticano II, Concílio Vaticano II. Não poderia ter acontecido sem a autorização, a aprovação do Altíssimo. Então, tudo foi planejado para este final de tempo. Tudo está conforme foi, um planejamento divino. Toda essa mudança, por alguma finalidade, né? A decisão por uma mudança no concílio representa uma migalha do que ainda vereis acontecer. Prestem atenção. Será preciso destruir esta estrutura corrupta e impura para que surja a verdadeira Igreja de Cristo em sua simplicidade inicial. Há quanto tempo Jesus fala disso? Abolição de tudo que foi acrescido nestes milênios e que não representam a verdade intacta dos ensinamentos de Cristo. Egos inflados, determinados em serem expoentes no seio de uma hierarquia de servos, imagens de Cristo. Será que eles se parecem? E vos pergunto, o que realmente aconteceu? Uma disputa de poder absolutamente contrária ao que desejei. O mestre sou eu. O exemplo de santidade foi deixado. Teriam semelhança hoje com o que vos passei? Exemplo de santidade? Nenhuma. Reparem, querem sentar-se ao meu lado, uma à direita, outra à esquerda, como João e Tiago, né? A mãe pediu.
sentar-se ao lado do mestre, sem, no entanto, terem a pureza e santidade necessária. É uma afronta de soberba e pretensões representar algo em termos humanos. Onde se encontra a união comigo? Aonde? A união e semelhança com Cristo. Possuem propósitos autênticos de discípulos do Mestre? Teriam? Estariam ensinando a verdade revelada ou tão somente confrontos e disputas de estrelismos já denunciados há 500 anos? Lutero já falou sobre isso. Eu não vou entrar no assunto, mas foi as acusações de Lutero, o estrelismo dentro da hierarquia da igreja. E Jesus menciona estrelismos já denunciados há 500 anos. Estamos na demolição desses conceitos transviados, corroídos pela materialidade de criaturas que abandonaram o fundamento a ser divulgado ao mundo: amor. Amor. E vos digo que isso será o ponto de explosão de uma igreja em agonia. Percebei o Cristo de ontem e tentem enxergá-lo na igreja que se dividirá. É absolutamente certo que se dividirá. Percebei Cristo de ontem? Enxergá-lo? Conseguem enxergá-lo na igreja que se dividirá? O que realmente importa para ser preservado? A Eucaristia imaculada de qualquer mancha. Imaculada. E o Espírito Divino que permanecerá entre vós através de Maria. O Espírito em Maria, nossa excelsa criatura humana. Não venham dizer que ela é divina, que é errado. Ela foi divinizada, ela não é divina. Criatura humana, que foi elevada à divindade celestial e que representa a antiga cruzada contra o mal. Seguir o modelo. A cruzada tem que ser com o terço na mão e muita docilidade. A docilidade de Maria. Essa é a nova cruzada que enfrentaremos, que lutaremos. Esta é a nova cruzada. Nada de violência selvagem. Jesus está sendo muito claro, muito
está colocando as cartas na mesa. Ele quer uma outra igreja, a igreja que ele criou, a simplicidade e a santidade que ele pregou. Não vamos ter medo de ficar com uma minoria abafada, sofrida, de terço na mão, porque a maioria vai estar berrando pelas mídias e, enfim, não querem mudanças, não querem abaixar a crista, não querem se fazerem servos que lavam os pés, como Cristo. Não. Querem continuar com capas, adornos, anéis e posição de superioridade, de comando. Exatamente isso que Jesus vai acabar, destruir. Não, não foi essa a igreja que ele criou, não. Cheia de regras, cheia de não sei o quê, cheia de emendas e conclaves cheia de nãos. Eu estou muito segura do que eu estou anunciando, muito segura, porque há anos eu tenho ouvido a mesma coisa, a mesma coisa. Podem me deletar, mas a verdade é essa. Cristo não quer enxergar, quer dizer, quando voltar, ele quer uma nova igreja. Depois de 2000 anos, é preciso fazer uma bela faxina, uma bela reforma, um reinício para novos céus e novas terras. A igreja que ele fundou e deixou para os humanos foi totalmente desvirtuada. Totalmente desvirtuada. Não deram um bom exemplo, os líderes não deram, ao contrário. Se engrandeceram e se perderam. Vamos acreditar no que Jesus está nos orientando e que a nossa cruzada seja comandada por Maria, a dócil, a humilde serva de Deus, sem guerrear através de mídias e cartas e anúncios espalhafatosos. Nada disso é de Deus, nada disso. Vamos ter a certeza no coração que tudo que irá acontecer dentro, em breve, é da vontade do Altíssimo. Eliminar tudo que for humano, tudo que for acrescido, tiver sido acrescido,
Fiquei muito contente com essa mensagem de ontem. Bastante forte, mas propícia para o que se segue a partir de então. Creio que estamos às portas de uma cisão e é importante tomarmos consciência da vontade divina. Vamos ficar em paz. Beijo a todos. Cruzada Mariana. Beijos. Tchau.